Hello guys, how are you? Esse vídeo tem o objetivo de trabalhar com vocês as atividades de língua inglesa previstas no bloco 1, que tem a duração de 15 de junho a 30 de junho. Especificamente a nossa atividade é a atividade 18. Então, quem já quiser pegar para dar uma olhadinha durante a execução do vídeo, já pode localizar. Nessa atividade, a gente vai trabalhar com o conteúdo gramatical can, que é um verbo modal, e a gente vai descobrir direitinho o que é que ele significa e para que ele serve agora. Nós chamamos o can de um verbo modal, mas o que é isso? O que são os verbos modais? Os verbos modais são verbos auxiliares que têm a função de alterar o sentido, dar um sentido específico para uma frase. Antes de mais nada, vamos lembrar que verbos, como vocês já aprenderam na língua portuguesa, são palavras que expressam ação, comer, andar, levantar, cair, dormir. Podem expressar também o sentido, o estado em que a gente se encontra, a condição, ser, estar, permanecer, ou ainda fenômenos naturais, chover, trovejar, relampejar. E em todas as frases que a gente tiver um verbo, a gente pode ter um verbo que nós vamos chamar de auxiliar, que tem simplesmente a função de alterar o significado daquela frase, ok? No caso do can, ele exprime habilidade, ele indica pra gente possibilidade ou até mesmo permissão, dependendo do contexto, ok? Vamos analisar alguns exemplos de frases em que o can aparece para que o seu sentido fique mais claro para vocês. Olhem o primeiro exemplo que a gente tem aqui. I can ride a bike. Nós podemos traduzir essa frase como eu consigo andar de bicicleta, eu sei andar de bicicleta, ou ainda eu posso andar de bicicleta, com o sentido de habilidade, ok? Vamos retirar o can da frase? A gente vai ter simplesmente I ride a bike. Eu ando de bicicleta. Viram como o can tem essa função de indicar pra gente uma habilidade, uma possibilidade ou ainda uma permissão? É ele que confere esse sentido para a frase. Sem ele, a gente simplesmente disse o que eu faço, ok? Olhem o outro exemplo. He can swim. Ele sabe nadar, ele consegue nadar, ele pode nadar. One more example, mais um. She can cook. Ela sabe nadar, ela sabe cozinhar, ela consegue cozinhar, ela pode cozinhar. I made a mistake. We can sing. Nós podemos cantar, nós sabemos cantar, nós conseguimos cantar. Ou ainda, you can dance. Você sabe cantar, você consegue dançar, ou até mesmo vocês. A gente sabe que o you tem o sentido de singular ou plural. Uma das coisas muito interessantes sobre o can é que a gente pode utilizá-lo com qualquer uma das pessoas. A gente pode utilizá-lo com o eu, que é I, you, você ou vocês, he, que é ele, she, que é ela, we, que é nós, ou ainda they, que é eles ou elas e não está aqui. Como vocês viram no outro vídeo que eu disponibilizei, os pronomes pessoais, as pessoas do discurso, ok? E todas as vezes que a gente utiliza o can, não importa sobre quem a gente está falando naquela frase. A nossa estrutura da frase vai ser sempre a mesma, olha só. Vou voltar lá no primeiro exemplo. A gente tem a pessoa sobre a qual a gente está falando, o can e o verbo que indica a ação que a pessoa pode fazer, que a pessoa tem a habilidade de fazer, que a pessoa consegue fazer, ok? Então, vamos ver nos nossos exemplos. I can ride a bike. Pessoa, eu. Can, que é o verbo que indica a possibilidade, a habilidade. E o ride a bike, que é o verbo que indica a ação. He can swim. Olha, a mesma estrutura. Pessoa sobre a qual a gente está falando, can, e o verbo.
Olhem os próximos. She can cook. Pessoa, can e verbo. We can sing. Pessoa, can e verbo. E por último, you can dance. Pessoa, can e verbo. Teacher, eu poderia ter utilizado os nomes das pessoas no lugar desses pronomes? Sem problema nenhum. Aqui, ao invés de falar, por exemplo, na primeira frase, she can cook, Maria can cook. Sem problema nenhum, tá? Estaria correto da mesma forma, ok? Então, a nossa estrutura vai ser sempre a mesma, independente de quem a gente está falando. Partindo para a nossa atividade, a gente tem um pamphlet, um flyer. Stop dengue, what you can do? Pare a dengue. A gente tem um carinha forçando aquele símbolo do pare, aquele símbolo do proibido sobre o mosquito da dengue, sobre o mosquito. E aquela frase bem impactante, what you can do, o que você pode fazer. Olha o nosso can que está sendo estudado aí. Aí a gente tem as duas frases, our lives, our fight, e por último uma hotline, que é uma linha de contato específica para os casos da dengue, para que você possa, por exemplo, denunciar locais onde esteja havendo focos. Ok? Então, esse é o nosso texto base. As atividades da letra A até a letra C são bem simples, então eu pulei, eu deixei para que vocês realizassem sozinhos. E a partir da letra D a gente vai dar uma olhada juntos, ok? Então, na letter D, and you? What can you do to stop dengue? E você? Vocês já viram, antes dessa atividade de língua inglesa, 17 tarefas. E aí, o que vocês aprenderam já sobre o modo de transmissão da dengue, sobre o modo de prevenção da dengue, de como que a gente tem que parar, como a gente tem que prevenir a dengue? Responda essa atividade em uma folha separada, estruturem a resposta em português e tentem colocá-la em inglês. Geralmente, quando a gente vai escrever uma frase em inglês, ela segue a mesma estrutura do português, ok? Então, olha, eu posso. Vamos começar a frase assim? What can you do to stop dengue? O que você pode fazer para parar a dengue? Eu posso. I can. E depois do posso, o que é que a gente coloca? O verbo que indica o que você consegue fazer. Lembram que nos exemplos que a gente trabalhou com I can, a estrutura foi sempre a mesma? Pessoa sobre a qual a gente está falando, o can, e o verbo que indica a ação que essa pessoa consegue fazer. É a mesma coisa aqui nessa frase, nessa resposta da letra D, tá bom? Na letra E, olha, eu fazendo coisa errada de novo. Aí, na letra E, as frases our lives, our fight indicam que a responsabilidade de combater a dengue é de quem? Procurem no dicionário, no Google Tradutor, o que essa palavrinha our significa. O-U-R, já adianto para vocês que ela é um pronome possessivo, ela indica posse. Quero ver quem vai conseguir fazer. E a nossa letra F, que é a mais desafiadora de todas. Quero muito capricho nessa tarefa, tenho certeza que vocês conseguem fazer um exercício muito legal. Crie um panfleto apresentando ações que você possa realizar para combater o mosquito transmissor. E aqui a gente vai criar frases no estilo que nós vimos nos exemplos anteriores. I can, you can. Você pode fazer um panfleto com um desenho, com uma colagem, com imagens tiradas da internet. Não se esqueça de colorir, porque as cores nos panfletos são muito importantes. O nosso vem preto e branco no exercício, porém quando você colore, a atividade ganha um ar muito diferente, ela fica bem mais valorizada. E aí vocês vão escolher a imagem que representa o que você pode fazer para combater o mosquito. Essa letra F, inclusive, está bem relacionada com a letra D, né, pessoal? E vai escrever em inglês o que você pode fazer para combater o mosquito transmissor da dengue. I can, eu posso, e o verbo que indica a ação que você pode realizar. Teacher, mas como que eu vou descobrir esse verbo? O Google Tradutor serve para isso, o dicionário também pode te auxiliar nisso, ok? Se você preferir, você pode escrever as suas frases na pessoa indicando que o leitor vai ter essa responsabilidade, na segunda pessoa, tá? No caso, utilizando you can, não tem problema nenhum, ok?
fica a seu critério. Quero ver as atividades bem lindas, ok? Qualquer dúvida é só perguntar. Kisses!